Estamos de volta na Ação e Reação nesta quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018. É quarta-feira de calor aqui na Baixada Santista, muito calor aqui na Baixada Santista. Para você que está vendo o programa como a Dona Norma no Rio de Janeiro, como a Dona Jacirema, que já mandou uma boa tarde para mim, lá de Jabuticabal, ela que é professora da Unesp. Bom, hoje temos a grata satisfação de ter aqui, vai ser um programa diferente hoje, nós vamos falar sobre carros, você que tem aquele Corcel 2, você que tem aquele Vectra, você que tem aquele Ômega, você que tem aquela Land Rover, aquela BMW, enfim, os carros aí. Hoje vai ser um programa falando sobre carros, seguros e franquias, um programa muito interessante aqui. Estamos com a Gabriela Resenha, né? Rezende, advogada, primeira vez que está no programa, veio de São Paulo, diretora jurídica do Sindifup. O Sindifup é o Sindicato da Indústria, Pintura e Funilaria do Estado de São Paulo. É uma entidade patronal com mais de 16 mil empresários, né, firmas, como aqui em Santos, o Zinho Car, o Miguelzinho da Frota Vento e outras oficinas que tem por aqui em Santos, né? Então é uma entidade patronal. O Zinho deve estar na praia, falou que vinha no programa aqui, mas não chegou aqui. O Zinho que está correndo 10 km todo dia, estava com aquela barriguinha de cerveja, mas agora já está sequinho. Zinho Car e o Miguelzinho deve estar vendo o programa no seu sofá, da sua cobertura, com ar-condicionado e tal. O Miguelzinho que é meio calorento, né? Então deve estar lá no seu ar-condicionado vendo aqui o Ação e Reação. E que você possa acompanhar canal 11 da NET para a Baixada Santista, canal 8 Vivo Fibra, ampliando o programa, e também para todo o Brasil, todo o planeta, pelo www.tvcomsantos.com, né? Lembrando que o programa é transmitido agora ao vivo, às 1h15, né? Para toda a Baixada Santista, e também às 23 horas na reprise. E também a 1h da manhã de quinta-feira, ou seja, duas reapresentações do programa, né? Também ele fica disponível no YouTube, no site, no Facebook da TV Com, no Facebook Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, Augusto Capô de Casa 1, 2, 3, enfim, nesses Facebooks, né? E você pode disponibilizar o programa depois, daqui a 2 dias já está na rede social, né? Bom, em Campinas, o homem mata 4 e fere um monte de gente, né? E depois se suicida numa igreja, né? É complicado, né? Hoje em dia, essas questões até tem umas piadas de internet agora, mas eu nem vou falar nada, né? Porque as pessoas, tudo aqui no Brasil, fazem piada, né? Questão do Bolsonaro, tá meio enrolado, o filho dele recebe dinheiro, essas práticas comuns, né? De dividir salário, o cara tem 32 assessores e pega metade de salário, essa confusão, né? Essa suspeita toda, né? Bom, hoje é um programa que você pode participar mandando perguntas aqui para o Ângelo Coelho, presidente do Sindifup, que eu não apresentei ele ainda. Sindicato da Indústria, Pintura e Funilaria do Estado de São Paulo. É o presidente Ângelo Coelho, já teve outras vezes no programa, fala bem, é direto. Tem uns vídeos para a gente passar aí, uns vídeos meio complicados aí da Globo, complica aí a questão de algumas seguradoras, né? E nós vamos falar sobre tudo isso. Se você quiser participar, sempre no segundo bloco, né? Tivemos um programa semana passada com um recorde de 92 WhatsApps, né? Com Cassione e Clemente, estamos dando uma média de 47, 50, né? Então a gente fica bem contente que são 50 pessoas que estão vendo o programa e participando, né? Lógico que tem aquela pessoa que não quer participar, o assunto não interessa, mas está vendo o programa e tal, e sempre no ao vivo. Eu recebo umas mensagens às 11 horas da noite, 1h da manhã, mas aí não dá para eu respondo no dia seguinte, por educação, mas aí não dá para perguntar para a Gabriela nem para o Anjo, né? A Gabriela que é advogada e vai esclarecer muita coisa. A gente pode apresentar primeiro a Gabriela, né? Queria dizer que é uma grata satisfação em ter você aqui no programa nessa quarta-feira de calor, hein? Eu que agradeço o convite. Estamos aqui para contribuir, para esclarecer muitas coisas que os consumidores deveriam saber sobre as seguradoras, sobre muita coisa, muita novidade aí. Tá vendo, Rosima? Você fala que não tem mulher no programa. Ontem tivemos 2, né? Tivemos a Luciana Faria e a Cláudia Alonso. E hoje nós temos uma mulher, participação feminina aqui, grande no Ação e Reação. As mulheres que vão mandar no mundo futuramente. E também o nosso presidente Ângelo Coelho, uma satisfação ter novamente aqui o Ângelo no programa. Muito obrigado, Filete. É importante estar aqui. Esse tema é sempre um tema recorrente. E a gente hoje escalou um programa especial com uma retrospectiva aí, onde vai mostrar que ao longo do tempo alguma coisa mudou, muito pouca coisa mudou, mas lamentavelmente o consumidor tem sido lesado aí
por várias seguradoras. Vai ser um programa, você que está nos assistindo, não sai não, que vai ser um programa fantástico. Nós estamos aqui para responder perguntas para vocês. E é um programa ao vivo, tá? Não é gravado. Muitas emissoras estão fazendo programa gravado. Aqui ao vivo, ó, 13h26, tá gravado o programa aqui, né? Então não tem coisa não, é programa ao vivo, né? Hoje, que é um dia importante aqui, né? Um dia importante, né? Que é aniversário do Newton Neves, meu amigo Newton Neves, lá da Bandeirantes, que de vez em quando dá umas correções aqui no programa. Outro dia falou que eu estava com a gravata torta. O Milton que pega aí as reprises e tal. Meu amigo Newton Neves, quando fui diretor do Santos de 2000 a 2010, social e cultural, não remunerado, sempre nunca quis levar dinheiro do Santos e tal. Quando pude, já pus lá dentro, mas levar nunca quis. Nada contra quem trabalha, mas só com o Milton Neves, é aniversário dele, hoje também, e de muita gente importante também hoje. Emerson Fittipaldi, Silvio Santos, ó o Silvio Santos, estão pegando no pé do Silvio Santos, que ele falou que a menina era bonita, tal, Cláudia Leite, que dava não sei o que para ele, desde o Silvio Santos, 80 e poucos anos, quando a Cláudia Leite também sentou num bonitão no colo dele, casado, aí não foi assédio, né? Então deixa a Cláudia Leite sentar. A mulher do cara também não gostou, né? Um artista, já pensou? Se a Daniela fosse casada e tivesse um marido bonito e tal, ou tem um marido, e de repente a Cláudia Leite sentasse no colo do marido dela num programa de televisão, ela não ia gostar também. Então o Silvio Santos falou que a Cláudia Leite inspirava nele uns desejos e tal, ela foi para fazer BO. Deixa o Silvio Santos, pô. O Silvio Santos já tem mais de 80 anos, deixa ele brincar com as pessoas. Então, aniversário do grande Silvio Santos, Emerson Fittipaldi, e também seria o aniversário do Heleno de Freitas e também do Frank Sinatra, né? Então, hoje seria aniversário de pessoas importantes, né? Emerson Fittipaldi, o Silvio Santos, e do Heleno de Freitas e o Frank Sinatra, que estão no Oriente Eterno, né? Podemos passar apresentar primeiro a Gabriela também, né? Já falou aqui, né? Que é grata satisfação. Podemos passar o primeiro vídeo, aquele do Fantástico 2004. Meu Deus do céu, se perpetua 2004, já tem tempo, hein, Ângelo? Nós estamos em 2018, mas vamos ver lá. 2004, Santos campeão brasileiro, olha lá, time de Robinho, time de Diego, meu Deus do céu. Se puder passar o vídeo, a gente já passa o vídeo aí, senão vamos ficar comentando aqui por enquanto. Tá no ponto o vídeo aí? Tá, pode passar então. Veja agora como funciona o segundo golpe. Imagine que você é proprietário de um automóvel totalmente segurado. Você sofre um acidente e leva o carro para uma oficina. Só que, ao contrário do que garante o Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes você não tem o direito de escolher a oficina de sua preferência. Hoje as seguradoras, na realidade, elas criaram a chamada rede credenciada, né? A rede credenciada, na realidade, não passa de um curral onde foi colocado, na realidade, em todas as cidades do Brasil, diversas empresas reparadoras que fazem parte de uma lista e o consumidor é forçado a levar o carro lá. O Código do Consumidor diz ainda que a oficina é obrigada a usar no conserto peças novas, originais de fábrica ou similares, com as mesmas especificações. Mas, segundo o promotor de justiça Edson Batista, oficinas são forçadas por algumas seguradoras a empregar peças usadas, alimentando o mercado dos desmanches e roubos de carros. Esses veículos são subtraídos justamente para serem oferecidos a pessoas que efetuam o desmanche, onde as peças então são retiradas e vão justamente para o veículo do consumidor, por um preço, obviamente, um preço mais acessível do que aquele preço oferecido pela fábrica. A FENASEG responde. A recomendação da federação é, primeiro, que a oficina seja uma oficina de livre escolha por parte do segurado, né? 2, que sejam aplicadas peças novas, peças originais, peças aceitas pelas montadoras na reparação desses veículos. Que existe, sem dúvida nenhuma, uma negociação, né? Um objetivo de se ter um orçamento mais em conta, é o que existe na vida particular e normal, até para que o preço do seguro seja um preço menor. O Ministério Público está apurando as novas denúncias do Fantástico. Então você vê aí dois vídeos, um de 2004, meu Deus do céu, em 2004 e tal. Até que o Ângelo não envelheceu muito não, tá? O cirurgião plástico dele é bom, manda passar uns cremes por dia. Nós estamos em 2018, 14 anos, até que tá. Quem é outro
componente da diretoria que falou, já veio aqui, não veio? Não, aquele que comentou foi da FENASEG, que é o... Ah, FENASEG, que tá. até então tentou justificar em 2004 injustificável. Ele faz um comentário que existe uma negociação até para que o seguro seja mais barato. O seguro do Brasil de automóvel é um dos seguros mais caros do mundo, continua sendo, já era e continua sendo. Quando o carro é novo é caro, quando fica velho também fica caro, então eu não sei o que. E se tu não usar, fica caro do mesmo jeito. Então tem aqueles bônus lá, mas fica caro do mesmo jeito. Essa negociação é uma falácia, não existe negociação, existe imposição, a seguradora obriga estamos falando de 2004, tá, gente? Não estamos falando de 2018, não. Obrigava, e claro, continua obrigando o reparador a se valer de sumo, tinta de baixa qualidade e colocar no veículo, como o Fantástico mostrou aí, peças do chamado mercado alternativo, peças que não detêm a especificação do fabricante, ou recondicionar itens de segurança, como roda, eixo, suspensão, carro de direção, sem que você, consumidor, saiba. O segundo vídeo, que entrou logo na sequência... Que é do 2016 do PROCON. Isso, que a gente, se a produção puder trazer daqui a pouco... Sim. Ou seja, de 2004 a gente vai soltar para 2016. Em 2016... em razão das denúncias que a gente fez várias vezes aqui, trouxemos aqui a conhecimento do público de Santos, da Baixada Santista, e mostrando que as seguradoras continuavam, e continuam, lamentavelmente continuam, e vai mostrar mais adiante. Então, em 2016, o PROCON atendendo, e o Ministério Público de Ribeirão Preto atendendo uma denúncia feita por nós, fez uma operação com o PROCON. Gente, posso fazer a tua vez? Pode passar. Vamos chamar o segundo vídeo, aquele que começou, vamos chamar o segundo vídeo de novo, por favor. Falar de outro assunto, oficinas e seguradoras estão na mira do Ministério Público de São Paulo. Os promotores investigam o uso de peças de baixa qualidade nos consertos dos carros. Depois de bater o carro, Rogério não teve dúvidas. Procurou a oficina de confiança dele. O orçamento ficou R$ 800 mais caro que o da oficina credenciada do seguro. Foi aí que ele estranhou o comportamento da seguradora. E eles queriam que eu pagasse isso do bolso se eu exigisse que fizesse na minha oficina. E aí, por N situações, eu resolvi, falei, não, então tá bom, vamos para agilizar o processo, eu levo nosso autorizado. Foi o começo de uma tremenda dor de cabeça. Quando foi buscar o carro, viu que a lataria estava cheia de riscos e pior, tinham usado peças de baixa qualidade, sem a marca do fabricante. E constatou que o radiador e o condensador eram peças paralelas, não era original. O Sindicato da Indústria de Funilaria do Estado de São Paulo denunciou ao Ministério Público a fraude cometida por seguradoras e oficinas. Só nos últimos 2 anos, o sindicato recebeu mais de 13 mil denúncias. A seguradora o seduz com carro reserva, desconto na franquia, alguns benefícios que acaba seduzindo ele, tirando o carro da oficina da escolha dele e levando o carro até as oficinas e, lamentavelmente, ela fazendo o que foi apurado aqui pelo Ministério Público e pelo PROCON de Ribeirão Preto. Investigações do Ministério Público mostram que, com essas fraudes, substituindo peças originais por paralelas, as seguradoras chegam a economizar até 66%. Vejam esse exemplo. Este farol, que é original, tem aqui em alto relevo o nome do fabricante, custa R$ 900. Este outro aqui, que é um paralelo, não tem o nome do fabricante, custa R$ 300. Em uma ação conjunta, o Ministério Público e o PROCON de Ribeirão Preto apreenderam várias peças, inclusive rodas soldadas, que estavam sendo colocadas nos carros. O custo de uma peça genuína é muito mais alto que uma peça do mercado paralelo. Essa prática é lesiva e, além disso, coloca o consumidor em risco, porque muitas dessas peças não genuínas não atendem às especificações de fábrica. Rogério nem precisou entrar na justiça. Levou o carro para refazer o conserto na primeira oficina. Desta vez, só com peças originais. Preço final, R$ 8.500, que a seguradora Mitsui Sumitomo pagou na hora, sem brigar. Ela assumiu o erro. E eu mostrei as fotos. Era nítido, não tinha como ela bater o pé e falar que estava bem feito o serviço. Pois é, apesar disso aí, a Mitsui Sumitomo Seguros, que fez o conserto desse carro, disse que não faz qualquer ingerência na escolha de oficina pelo segurado e que, apesar do que o Rogério verificou, mostrou ali pra gente, o conserto no carro dele foi feito com peças originais. Bem, o Sindicato das Seguradoras de São Paulo disse que as afiliadas cumprem as determinações da Superintendência de Seguros Privados e que garante o direito de escolher a oficina.
Bom, você viu aí que é o Fantástico 2004 e agora 2006, Ministério Público e Procon, né? Então, lógico que não são todos, mas você leva numa oficina dessa que às vezes o preço é mais barato, né? E aí o cara aceita aquelas condições de algumas seguradoras, né? Tem que falar, algumas seguradoras, o que acontece? De repente está pegando, né? Eu falei aqui de carro antigo, ali era um Apollo, né? Se não fosse o Apollo, era um Apollo com um Monza, né? Uma coisa assim, coisa antiga, né? 2004, aí no Fantástico, né? Fazem 14 anos. Então, é uma coisa aí. Depois, 2016, ou seja, 12 anos após, não resolveu muita coisa, ainda tem gente fazendo esse deixa que eu deixo, né? Pondo peça usada. E às vezes o problema é que o carro deu um PT, mas o carro tem 100 mil quilômetros. Não, tem 60 mil. E a peça dura 80. Por exemplo, uma vela de tungstênio de um Accord dura 80 mil. Aí você vai pôr no teu carro, só vai durar 20 mil. Mas o cara que colocou vai achar que aquela vela vai durar mais 80 mil. Porque só que o que acontece? A vela não vai causar tanto problema. Mas eu chutei uma vela porque é uma peça que eu veio na cabeça. Mas se for uma peça que possa causar um acidente, então a seguradora também fazendo essa prática, algumas seguradoras, elas podem causar até um risco de um acidente com morte, etc, né? Sim, a gente tem muitas denúncias, né, muitos problemas, como o caso do amortecedor, por exemplo. Quando você tem que trocar o amortecedor, a norma da BNT fala que você tem que substituir dos dois lados. As seguradoras nas redes credenciadas, elas forçam muito para trocar somente um lado. Então, quando você está com um carro de 30 mil, você bate 30 mil quilômetros rodados, Sim. né? Você bate o seu carro, é substituído somente um amortecedor. Você vai para uma estrada e esse carro, numa curva, ele não vai ter os dois amortecedores, não vão conseguir fazer o mesmo comportamento. Então você coloca a segurança em risco dos consumidores todos os dias para uma economia das seguradoras. Quer dizer que se eu bater com o meu Fusquinha eles não querem nem mais segurar, né? Coitadinho dele. Mas quer dizer que se bater, eles vão pôr um de 30 mil e eles vão pôr outro novo e fica aquele desbalanceamento, né? Sim, sim. É que nas oficinas credenciadas, nas referenciadas, elas são obrigadas a cumprir as determinações das seguradoras. Lei de chicote. Sim, sim. No meu caso, por exemplo, né? Você também você é minha advogada, mas a tua família tem oficina, não é isso? Sim, sim. O meu marido, ele é engenheiro. Sim. E nós temos uma oficina na minha cidade. E nós fomos, assim, sumariamente descredenciados das seguradoras pelo fato do meu marido, por ser engenheiro, não concordar e jamais colocar a segurança do consumidor em risco, porque é o nosso nome, né, a nossa empresa. Então, nós fomos sumariamente descredenciados de várias seguradoras. E se eu levar o carro lá de uma seguradora dessas? Aí, por exemplo, lógico, o cliente sempre quer aquilo mais rápido. Não porcaria, mas quer mais rápido possível, né? Aí um conserto para 20 dias. Aí eu levo e eu fico brigando com a seguradora. Como é que é essa questão, assim, vai? Se eu quero fazer lá no Zinho Caro, se eu quero fazer no Miguelzinho, da Frota Vento. Aí a seguradora XNP fala, não, lá tu não pode levar. Ah, mas por quê? Eles fizeram alguma coisa errada? Não, porque eu quero que você leve nessas aqui, que você tem desconto de 25%, mas eu não quero carro extra, que eu tenho outros carros, eu não quero desconto, eu quero fazer o serviço lá. E eu jogo o carro lá. Como é que fica essa briga? Eu vou acabar pagando e vou ter que judicializar essa questão ou não? Olha, hoje nós temos algumas seguradoras respeitam esse direito de livre escolha do consumidor, que todas deveriam respeitar, porque está no artigo 6º do CDC. Muitas ainda não respeitam, mas nós temos várias seguradoras que tentam de várias formas, como você explicou, induzir o consumidor por benefícios para eles irem para a rede credenciada. Mas quando o consumidor ele é consciente, sabe que ele está procurando não a comodidade, mas sim o bem dele devidamente reparado, então ele vai para a oficina fora do credenciamento, né, uma oficina de livre escolha do consumidor, de confiança do consumidor, que ele tem direito, e aí nessa oficina a seguradora não consegue impor condições, estabelecer condições que sejam abusivas e que sejam até prejudiciais aos veículos dos consumidores. Sim. E aí lá vai ser peças novas, originais. Lá as seguradoras não vão conseguir querer economizar ao ponto de colocar a sua segurança em risco. Mas dá um entrave, né? Porque até para sair a liberação fica meio complexo, ou não?
Não, algumas seguradoras respeitam. É isso que eu tô... E as que não respeitam, como é que faz? Nós temos um ranking excelente que está no site da nossa entidade. As melhores ou as piores? É o ranking, esse ranking é bem interessante. Esse ranking, ele fala sobre as melhores seguradoras que estão respeitando o direito do consumidor. Então, você, consumidor, saiba que você tem o direito, antes de contratar o seguro, dá uma olhadinha nesse ranking. E quais são as 3 melhores? Sabe de cor ou não? Olha, hoje tá... É que varia, Fala de entendeu? estado, de Varia... região e tal. Na verdade, esse ranking que nós temos um ranking nacional, temos também um ranking estadual, né? Posso sugerir? As piores eu já sei quais são. O ranking, inclusive, está lá, né? A tabela do Brasileirão. Tá no vermelho, tá no amarelo. No vermelho, não precisa falar mais nada, né? Vai ser rebaixado. No amarelo, tá lá naquela sobe e desce. E as que estão acima, evidentemente, tá lá no www.sindifup, sindfup.org.br. Você vai achar uma carinha. Isso aí é feito pelo quê? Pela uma pesquisa dos 16 mil associados que respondem a pesquisa? Na verdade, é no momento que o consumidor precisa. Houve a colisão. O consumidor leva o carro na oficina e a seguradora vai lá e tenta impor uma condição. O que a gente oferece? A gente oferece a mediação. Como entidade, eu tenho a mediação. Ô, dona companhia, ó, não está naquela oficina credenciada. Aqui você não pode impor uma condição qualquer. Muitas companhias seguradoras, evidentemente, até para preservar o seu bom nome, como se fosse um reclame aqui, resolve o problema. E algumas seguradoras, de alguma forma, articulam daqui e dali. E outras, simplesmente, praticamente, não resolvem o problema. Você fez uma pergunta que deve ser respondida. Hoje, eu, Ângelo Coelho, portanto, não entidade não indica coisa nenhuma, entidade, mas eu, Ângelo Coelho, vejo aí no mercado 3 seguradoras. Pode ter um pouco mais. Vamos falar, você pediu 3, eu vou dar 3. Eu vejo no mercado hoje Sompo Seguros. Eu vejo uma companhia idônea, eu vejo Tóquio Marine, que teve muito problema, e aí o promotor de Santos entrou lá atrás com a ação civil pública, aquele que apareceu no Fantástico. Vocês viram aqui, que hoje é promotor militar em São Paulo, que era promotor do consumidor. Esse promotor, através de uma ação civil pública, conseguiu uma decisão, e hoje a Tóquio fica muito... Não que ela não faça, mas pelo menos ela respeita. Então a Tóquio, uma seguradora... Saiu do rebaixamento e conseguiu ir para a Sul-Americana ou Copa do Brasil? Copa do Brasil. Copa do Brasil não chegou na Sul-Americana. Na Libertadores falta um pouco. Então, Copa do Brasil. Nem muito ao céu, nem muito inferno. Mas tá ali no meio, tá disputando ali a Sul-Americana. Vai, Sul-Americana. E aí nós temos também a Liber Seguros, que também está ali disputando, não chegou ainda. Não tem ninguém ainda nessa tabela Brasil, não tem ninguém na Libertadores. Nenhuma seguradora não tem ninguém. Nem aquelas que cobram mais caro, que recebe aquela cartinha perfumada e tal? Cobrar mais caro apenas para quem inventou esse monte de serviço. Esse monte de serviço agregado, olha, eu faço isso, eu vou na tua casa, troco tua lâmpada. Consulta no veterinário, troca cachorro, hotel para passarinho, consulta para cachorro. Tem coisas fantásticas. Troca tudo. Mas na hora do acidente, que é aquilo que é objeto do seguro, aí a gente vai descobrir que, lamentavelmente, a seguradora deixa a desejar. Então tem seguradoras aí, a gente no segundo bloco vai mostrar isso, 8 seguradoras. Se você não sair daí não, dá uma olhada, vocês vão ver depois o outro vídeo mais adiante. Depois 8 seguradoras. Foi feito o pedido de indiciamento lá no Rio Grande do Sul e 3 oficinas credenciadas. Então a gente vem falando. E tem uma média, por exemplo, existe, uma seguradora, vamos supor, XA, que lá no Rio Grande do Sul trabalha bem, mas mas no Centro-Oeste não trabalha bem, ou é meio generalizado? Quando gosta de fazer papelão, faz em tudo que é lugar, ou não? Porque às vezes é gerência, né? Tem uma gerência melhor aqui do que outro lugar, ou não? A gente percebe isso, é verdade, bem colocado. Se a gente tem um ranking lá da Abraesa, eu também presido a Associação Brasileira. É curioso, quando você pesquisa lá no Sindifup e depois vai pesquisar na Abraesa, a Abraesa conhece, gente, www.abraesa.org.br. E você vai pesquisar, você vê que o ranking meio que se altera. Então existe algum comportamento que você vai ver que é meio estadual, porque mas lamentavelmente em São Paulo, as carteiras estão no estado de São Paulo, as grandes carteiras estão nos grandes centros, não é verdade? São Paulo, Rio, Minas Gerais. Principalmente aqui no estado da frota, quase a metade da frota roda no estado de São Paulo. Sim. Então natural que eles atuem aqui, né, de uma forma agressiva, vamos dizer assim. De uma forma mais agressiva, de forma a conseguir um resultado maior. Resultados que são surpreendentes. Essa é a grande verdade. Uma coisa que é importante, você pensou. Tem que dar dinheiro ter seguradora, né? Nossa. Os lucros são astronômicos, os balanços, né? Porque o grande problema é que eles ficam muito aborrecidos quando eu falo isso. Seguradora é seguradora.
Mas que tem banco travestido de seguradora, tem banco travestido de seguradora. Tem. Esse é o grande banco. Então, na verdade, qual é a melhor forma que eu tenho de pegar esse dinheiro e jogar no mercado financeiro? Né? Enfim, mas isso é outra história. Mas você falou um fato importante, que é a questão da demora. Mas quando eu vou procurar minha oficina de confiança, o consumidor não cai nessa história. Oficina de confiança. Seja uma oficina independente, seja uma concessionária autorizada, não abra mão. Não abra mão desse direito. Você vai descobrir lá quando for vender o carro, por que a seguradora te deu o carro reserva, desconto na franquia, sei lá, e tantas outras coisas que eles oferecem aí, ligam para você e falam, olha, não deu acordo com a tua oficina de confiança, você tem que tirar, eu vou te dar 50% de desconto na franquia se você tirar o carro. O consumidor cai nessa conversa e descobre que quem pagou a conta foi ele. Mas é melhor que o consumidor entenda o seguinte, na vida normal, na vida comum, como disse lá o pessoal da FENASEG na época, atual FENSEG, ele colocou muito bem. Há uma negociação. Para que o reparador possa consertar seu carro com qualidade, você não pode tocar isso a toque de chão. A seguradora quer isso assim mesmo. Ó. Olha, bateu o carro, eu vou pegar teu carro, vou levar teu carro para você de atendimento e vou consertar teu carro. E o consumidor caiu nessa conversa. Sabe aquela coisa meio daquele que quer te enganar e te dá um monte de coisa, coloca uma cenoura bem grande, é o que algumas seguradoras lamentavelmente fazem. E você cai nessa conversa. Ao cair nessa conversa, a seguradora vai lá na oficina credenciada e não fiquem chateados, o pessoal da rede credenciada que está me vendo aí, não fica magoado, vocês sabem que é verdade. Tanto sabe que é verdade que toda vez que o PROCON vai até essas oficinas, como em Ribeirão Preto, e você viu, se a gente foi em 10 oficinas, encontra 10 fraudes. Foi em 50 oficinas, 50 fraudes cometidas do consumidor. As seguradoras sabem disso. A maior prova disso você vai ver no segundo bloco. Sim, temos várias participações aqui. Uma eu já queria perguntando aqui, porque o Dr. Luiz Leite, ele quer perguntar, vou perguntar para a doutora, como processar uma seguradora caso haja um acidente e a seguradora não... Deve ser isso, não se responsabilizar, né? Ele pôs uma interrogação, mas é que eu ia só ler no segundo bloco. Mas como ele pôs uma interrogação, talvez ele tenha acabado de almoçar, vai voltar para o escritório, consultório, né? Então, um abraço para o doutor Luiz Leite, primeira vez que participa, não que vê o programa, mas que participa, está em São Vicente, queria saber como é que faz para processar uma seguradora. Ele foi lesado em algum acidente? Ele pode explicar melhor aqui, ele pode explicar melhor aqui, e aí no segundo bloco a gente repassa, tá, beleza. Tem várias participações aqui, né? E depois nós vamos ver no segundo bloco, meu amigo Passarinho mandando aqui, parabéns para a produção que capricha cada dia mais, assuntos variados e interessantes. Parabéns ao convidado Filete de Produção Passarinho, grande repórter de esportes aqui da região da Baixada Santista e do Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta à nossa reação hoje, dia 12 de dezembro de 2018, ano que passou muito rápido, já chegando no Natal, né? Programa ao vivo aqui com a doutora Gabriele Rezende, advogada, diretora jurídica do Sindifub, e também com o presidente Ângelo Coelho, que retornou, acho que é a 4ª vez que vem ao programa, né? E agora nós vamos passar um vídeo, que é o último vídeo, que é de 2018. Esse aí são indiciamentos de seguradoras, a coisa pegou lá no Rio Grande do Sul. Então a gente vai passar o vídeo aqui e depois nós vamos responder as perguntas, fazer um comentário sobre esses 3 vídeos aí. Uma CPI na Assembleia Legislativa sugeriu hoje o indiciamento de 8 seguradoras de veículos e 3 oficinas por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e formação de cartel, que é a combinação de preços. Foram 4 meses de investigação e 30 mil documentos analisados.
A Patrícia denunciou na CPI que a seguradora se recusou a reconhecer a perda total do veículo dela depois de uma colisão frontal. Resolveram simplesmente consertar ele. E a minha família está correndo risco. As longarinas não poderiam, não sei se hoje houver uma colisão, se ele vai acionar os airbags. A CPI também ouviu donos de oficinas. Hoje o relator apresentou o resultado. O consumidor é manipulado e é enganado. Manipulado porque ele não pode escolher a oficina da sua confiança. E enganado porque na prática ele recebe peças não genuínas, recuperam-se itens de segurança que colocam em risco a sua vida. Numa operação externa da CPI com o PROCON no mês passado, em 3 oficinas que prestam serviços para as seguradoras, foram constatadas reposições de peças não genuínas, outras com logomarca do fabricante raspada e também a recuperação de itens de segurança do veículo. Tudo isso sendo feito, segundo a CPI, sem o consentimento do consumidor. Nós tivemos indícios fortes, sim, de lesão ao consumidor, de crimes contra o Código de Defesa do Consumidor, por um desrespeito em vários aspectos. O advogado das empresas contestou os indiciamentos das 3 oficinas e de 8 seguradoras. Pelo que eu vi do relatório, isso decorre da investigação feita a semana passada. Esses documentos não nos foram dar acesso, assim como continuam sem dar acesso aos documentos sigilosos, mesmo contra uma ordem judicial que determinou que fosse dado acesso, as seguradoras não tiveram acesso aos documentos sigilosos. Agora o Ministério Público vai analisar as sugestões de indiciamentos feitas pela CPI e a Promotoria de Defesa do Consumidor pretende se reunir com os representantes das seguradoras para elaborar um termo de ajustamento de conduta. A ideia é propor um acordo pelo qual as seguradoras se comprometem a substituir peças danificadas somente por genuínas, principalmente nos itens de segurança, como rodas, eixos, suspensão e a longarina, que aciona o airbag em caso de acidentes. Esse é o meu interesse, a transparência e a sinceridade com o consumidor. Não é apenas uma questão de custo, porque, por exemplo, segurança não tem preço. Com segurança não se faz nenhum tipo de acordo. Lá mesmo. Olha que bacana o promotor André se preocupando com a segurança, né? E a Gabriela, que o marido tem uma oficina bacana lá no interior, né, Gabriela? Sim. Onde é a oficina? Em São José dos Campos. São José dos Campos é punjante, lá no Vale do Paraíba, lá do lado de Taubaté, Caçapava, aquela região toda lá, né? Eu já fiz uns cursos lá de agricultura nas férias, meu pai não gostava de me ver muito parado, né? Então eu chegava da Federal do Rio, ele me arrumava um curso, ele tinha muitos filhos de bancários que faziam a Unital Taubaté, e tinha os cursos de férias lá, meu pai, então eu morei um tempinho lá em Taubaté nas férias da faculdade, e meu pai me matriculava nos cursos lá de máquinas, que meu pai tinha sítio e tal, ele queria que eu também soubesse essa parte, né? Eu gostava. E é uma região muito punjante lá do interior paulista, né, tal. E a oficina do seu marido foi descredenciada por causa de uma longarina, é isso? Sim. De uma seguradora só, né? Na verdade é um grupo, né, que é bem forte no marketing, né, como uma excelente seguradora, e ela está todos os dias enganando aí os consumidores. Porto Seguro. Que isso, mas essa seguradora é famosa, ela mesmo? Bem famosa. É um grupo, né? Grupo, né, que as pessoas batem no peito para falar, meu seguro do grupo. Porto Seguro. Certo. Então, a Porto, Azul e Itaú é a mesma coisa, né? Mesmo grupo. Isso, assim, mesmo né? grupo. Esse grupo. Mas a Porto é dona da Itaú ou a Itaú é dona de tudo? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Na verdade, a gente... O Grupo Porto ficou agora responsável por operacionalizar todo o grupo da Itaú e da... Onde o dinheiro vai a gente não sabe, mas a Porto que comanda, então, a Porto que comanda a bandeira Itaú e a bandeira azul, né? Que o azul é o seguro que eles falam que é bom, mas é mais popular, a Itaú é quase o tal, e o Porto Seguro seria o top, né? Segundo eles falam, né? Segundo eles falam, né? No nosso caso, nós fomos sumariamente descredenciados porque a longarina ela é uma peça estrutural e essa peça, ela tinha um carro lá específico na minha oficina que ela estava bem amassada, estava dobrada essa longarina.
nós falamos que ela teria que ser substituída, essa longarina, e por ser uma peça cara, a substituição, o serviço em si tem que retirar o motor e substituir a peça, perfeitamente reparável no caso da substituição. Se você recuperar essa peça, você vai colocar em risco a vida dos ocupantes do veículo. Aí seu marido que é engenheiro... Meu marido é engenheiro, meu marido jamais iria fazer uma coisa dessa. Nós falamos, nós vamos cortar essa longarina. Então, várias vezes eles devolviam o orçamento solicitando pra gente recuperar, e a gente devolvia como troca. Chegou um momento que eles falaram assim, como assim? O agente da seguradora me ligou, conversou comigo e falou assim, olha, todo mundo recupera, por que vocês não vão recuperar? Eu falei assim, eu não recupero, eu não vou fazer isso, eu vou cortar a longarina. Ele falou assim, então corta a longarina, corta pra você ver. Menos de uma semana depois, nós fomos sumariamente descredenciados. Eles pagaram essa longarina? Pagaram porque nós cortamos, sim, entendeu? Aí teve que pagar para o cliente lá, Tivemos que trocar a longarina. Eu fiquei chateado com algumas seguradoras, nunca tive esse problema tão grave assim, né? Mas, por exemplo, eu tinha a minha clínica tem outros carros, né, tal, mas eu tinha um Accord que eu comprei de Juízo, comprei seminovo, né? Então ele está comigo desde 2010. E eu fiquei usando, nunca dei um reparo, nunca bati esse carro, nunca encostei esse carro num paralelepípedo, né? Até porque eu só uso mais para viajar, né? Que é um carro mais discreto, um carro confortável e tal. Beleza. Aí chegou um dia a Porto e falou, não vamos não fazer o seguro. Não, mas 5 anos, sou 10.3, aí 10.3 é quando passa, né? Nunca usei o seguro de vocês, não, mas não dá para renovar, o carro ficou velho. Não, ficou velho, mas é meu, certo? Eu sou médico, professor, não é num carro não deu PT para vocês, não vou. Aí a seguradora falou, a única que aceita é a Mafre, né? Você ter bom advogado, vai. Ela falou assim mesmo, vai com a Mafre, né? Então eu avisei o Aldo Santos Pinto, o S. Lesquer, falei, não, vai, qualquer coisa você tem outros carros, resolve, né? Aí foi. Depois 3 anos com a Mafre não deu nada também, nada. Não levei para tomar um copo d'água, a Mafre também não quis fazer. Aí há 3 que eu não faço, tá ótimo. Já estou juntando, né? Não, queria fazer a Mafre, mais R$8.000, um carro que valia 50, coisa assim. Aí 8 vezes 8 dá 24, né? Então eu fiz o seguro filete, né? Seguro filete é a garantia. Nunca bati. Eles iam, se eles pedissem um preço de 4, 5 mil, que era o que eu pagava, 3.800, né, tal, mesmo sendo A, tal, não, mas o carro ficou muito, tudo bem, mas ficou, mas qual é o problema? Tem peça ainda para vender. Mas enfim, então eles não quiseram fazer, eu achei meio sacanagem, porque eu fiquei lá 6 anos, desculpa, e nunca dei um prejuízo de um copo d'água, nunca fui na seguradora para o copo d'água. E a minha seguradora falou, ó, que a Nive Amara, a gente, Cavalcante, a gente não pode fazer nada, né? Não é culpa minha. Eu falei, não, você, né, você está fazendo o teu papel, se a empresa não quer fazer, normal, né? Mas eu fui até ver se eu estava com alguma ficha suja, alguma coisa assim, né? De repente, não paguei uma Coca-Cola num bar, alguma coisa esqueci e tal, mas todas as minhas fichas todas limpas, né? Fiz a inscrição no doutorado, tive que apresentar tudo, até coisa criminal, coisa de justiça de trabalho, não sei o que lá. Não tive nenhum problema de nada, certidões, né? Então achei que foi um pouco de desleixo, né, da pessoa, da categoria, né? Porque você tem que analisar o cliente, o que ele é na cidade, o que ele faz, qual a conduta dele, se tem garagem, não tem, quer dizer, eu tô preenchendo aqueles questionários todo, garagem na faculdade, garagem na tua casa, anda pouco com o carro, tem outros carros e tal, né? E aí a pessoa faz um erro desse, eu acho meio triste, né? Mas enfim, é a vida, né? Ninguém é obrigado a aceitar nada de ninguém, né? Mas funciona assim, Filete. Infelizmente, as seguradoras brasileiras, para vocês entenderem, praticamente quase 85% da frota hoje com seguro no Brasil são carros de 0 a 5 anos que interessa. O restante é 15%. Eles não têm qualquer interesse. Essa conversa fiada aí de seguro popular não tem nenhum interesse. O interesse deles é apenas, evidentemente, mas seguro popular também deu muito buchicho, né? Se é questão de peças que não eram genuínas, peças... Continua mas tem seguro popular ainda? Porque parou um pouco a propaganda, né? Não. Eles estão tentando vender um seguro, na verdade. O grande problema é que as seguradoras brasileiras, a mutualidade é só alguma coisa que é utilizada quando é no benefício deles. Na verdade, a mutualidade, como lamentavelmente muitas seguradoras hoje são controladas por bancos, o banqueiro convive mal com a mutualidade. Imagina, por que eu vou pegar o dinheiro que é meu e ter que dar para esse segurado, para esse terceiro, enfim. Isso é outra história. Eu quero comentar, e vou fazer esse comentário, se você me permitir, a respeito dos 3 vídeos. Sim. Nós começamos lá em 2004, você vê quando a entidade nasceu em 2003, né? Justamente para combater... 2004 foi o Fantástico, Foi o Fantástico.
fantástico. A gente foi lá, mostrou, denúncia máfia do Salvado, 2 programas. Vocês só viram uma parte do programa, teve outra parte que falava sobre o Salvado, a segunda parte no domingo seguinte, essa parte que vocês viram, né? Aí a gente continuou combatendo, vi aqui várias vezes. Várias ações outros programas com Augusto, vários programas mostrando. Programas de rede nacional. Rede nacional, fizemos várias ações com o Ministério Público, várias ações com o PROCON, e uma delas vocês viram aí. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva, né, a luta até aqui, gente, a gente ia fazer um longa-metragem, né, ia ser O Vento Levou. Você ia ficar sentado vendo o Vento Levou, e tudo que as seguradoras foram gravadas, ou seja, foi mostrado à sociedade. Mas enfim, em 2016 vocês viram o vídeo que aconteceu lá em Ribeirão Preto, que pegou. Agora, recentemente, também, em 2018, o PROCON de Sorocaba também pegou as seguradoras. Foi em 12 ou 14 oficinas de Sorocaba e todas elas, sem exceção, tinham irregularidade na rede credenciada contra o consumidor. Está rolando lá. Não são todas as oficinas, todas credenciadas. Oficinas credenciadas de seguradoras. Não que elas não tenham capacidade, elas têm. Mas como a seguradora que controla essas oficinas, são as seguradoras que estabelecem o que elas vão fazer no carro, e se ela não aceitar, exemplo da Gabriela, ela é sumariamente excluída, e como a seguradora controla o serviço, porque o consumidor, por outro lado, contribui, né? Ela concorre com o que a companhia quer. Por quê? Porque ele, quando sofre acidente, ele fala, não abre mão do meu direito não. Aqui, conversa fiada de carro reserva, de contrabando, aqui eu vou cair nesse conto do vigário, vou levar o carro na minha oficina de confiança. Não, o consumidor acaba aceitando. Então, esse golpe... O cara não quer pagar, não quer colocar na justiça. Mas não pode, porque o objeto é o conselho do carro. Sabe, você não pode. Eu imagino que todo mundo queira a melhor reparação possível. Não adianta você se prejudicar e beneficiar a seguradora, porque eu garanto a você, e eu estou aqui para dizer, a gente vai fazer um pit stop no futuro, um pit stop da reparação, a gente vai mostrar para você, consumidor, vai fazer um pit stop aqui em Santos, está prometido faz tempo isso, vou fazer, certo. Você consertou seu carro na rede credenciada, vai passar lá e a gente vai mostrar quantos defeitos tem no seu carro. Eu faço isso o tempo todo. Ô, Ângelo, não seria uma vantagem para vocês terem os advogados em cada cidade, para a oficina que é credenciada já fornecer o advogado para... a oficina não credenciada. Que está sendo lesado. Não, que ele te leva lá na frota, vem, então não quero, tal. Aí tá bom, aí vocês têm um advogado do Sindifup que vai ajudar esse cliente junto à seguradora, não seria legal isso aí? Então nós temos isso. Nós temos vários advogados associados à entidade, nós temos advogados na entidade que ajudam o consumidor. Eu muitas vezes recebo mensagem no Brasil inteiro, estou sempre contribuindo. Tem os advogados que fazem isso. O problema a gente vê, na verdade, é exatamente no momento que o consumidor sofre acidente. É quando a companhia vai lá e exerce aquela pressão sobre ele, oferecendo vantagem, e ele cai nessa conversa. O consumidor bateu o carro, transfere o carro para minha casa, eu não tenho ainda um reparador. Mas muitas vezes não tem mesmo. Né? Deve o carro para casa, fala, eu vou verificar com um amigo, ô Filete, você consertou o carro aqui em Santos? Onde é que eu posso levar o carro aqui em Santos, uma oficina que vai me atender com qualidade? Pega uma indicação com um amigo. Não adianta essa história do 0800, não adianta a história, vem aqui no centro de atendimento, no Casa, o nome é bonito, chega lá é lindo, tudo bonito, uma casa maravilhosa, você vai lá no centro de atendimento, tá tudo fácil. Aí, cappuccino, serve cappuccino na máquina. Eles são tão fantásticos que chega, nós temos tudo isso gravado em vídeo, tá na mão do CAD, denunciamos no CAD agora, né? O consumidor tá lá abrindo o sinistro e falou assim, que região que você mora, qual é o teu CEP? O meu CEP é X, nós temos essas oficinas aqui, escolhe uma delas. Nem pergunta se o consumidor quer escolher a oficina. Não, você tem que escolher uma delas. Então o consumidor é levado até esse centro de atendimento para ser de lá desviado para as oficinas para que eles possam fazer tudo o que vocês viram. Uma informação importante que vale um destaque, eu nunca pude comentar, viu, esse vídeo, o último vídeo que você viu, aonde o representante lá do Sindicato das Seguradoras, lá do Rio Grande do Sul, ele diz de que não foi dado acesso aos documentos chamado sigiloso lá pela companhia. Aquele de cabelo branco. Sigiloso, né? Isso. Por que ele disse isso? Olha que coisa interessante. As seguradoras tinham sido chamadas para prestar esclarecimentos a respeito de todas as provas. Elas conseguiram uma liminar que só prestariam depoimento depois que tomassem conhecimento dos documentos que foram juntados à CPI, ou seja, pela chamada rede credenciada, que foi intimada a entregar documento, contra a vontade, mas entregou. Gente, quando o deputado me ligou, eu falei, deputado, os documentos que ela quer tomar conhecimento são os documentos dela, porque o orçamento é feito pelo perito dela, os orçamentos são feitos nas oficinas dela, quer dizer, e no final, sabe o que aconteceu? Ela simplesmente não prestou o depoimento. Mas vai falar o quê?
Contra a prova não há argumento. A grande verdade é essa. Agora eu estou conversando, nós estamos aqui nesse programa ao vivo, e tem consumidor aqui em Santos, na Baixada Santista, que está com o carro batido e caiu nesse ponto e está recebendo farol do mercado alternativo, radiador do mercado alternativo, espelho, está recebendo reparação, está consertando roda de liga leve, está consertando, emendando para-choque. E o consumidor vai lá e fala, mas a minha franquia era 2.000, eles me deram R$400 de desconto. Quem pagou a conta foi você, consumidor. Porque, na verdade, ela vai lá e vai conseguir muito mais. E é assim que, lamentavelmente, muitas seguradoras no Brasil operam. Você quer saber da última? Ela falou de Porto. Vou falar de Tem Porto umas perguntinhas aí pra gente fazer. Um Porto. Porto agora mudou, agora recentemente, de forma a atrapalhar a vida do consumidor, porque não é do reparador, mas do consumidor. Você, consumidor, sofreu um acidente, escolheu a oficina lá, escolheu lá, por exemplo, você citou aqui o Zinho e a Frota Vento. Cadê o Zinho? O Zinho não veio aqui, nem o Miguel me abandonaram aqui hoje, pô. Aí você escolheu a Frota Vento, sei lá, escolheu uma oficina qualquer. O que a companhia fala? Liga para você, depois da avaliação, e fala, a gente só paga mediante reembolso. Se você tirar seu carro e levar para a oficina da credenciada, a gente paga tudo. Está tudo liberado, você não se preocupa em pagar. Mas se for na tua oficina de confiança, e como o seguro é reembolso, você vai ter que pagar o conserto, eu vou até acertar com você e você vai ter que acertar com a oficina. Ou então vai ligar para você e falar, você não quer fazer uma negociação? Eu te pago X valor para você consertar seu carro. Gente, está lá no Código de Defesa do Consumidor. Está se prevalecendo da ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento do consumidor. Então, o consumidor, quando a Porto Seguro, a Azul Seguro e Itaú ligar para você dizendo, olha, eu estou ligando aqui, eu pagar reembolso. Fala, tá bom, pode. Você quer meus dados? Depois pede ao teu reparador para fazer, faz a sessão de crédito e manda o teu reparador receber. Não cai nessa conversa que é mais uma estrutura. Vamos denunciar no CAD, eu vou estar com o Ministério Público. Então não aceita esse dinheiro? Não, pode aceitar, pode, porque não tem nenhum problema. Mas ela joga essa situação. Vamos imaginar o seguinte, vamos levar para a vida comum. O consumidor está lá, você citou um exemplo agora há pouco, com um cheque especial estourado no banco. Está negociando com o banco alguma condição. A companhia só deposita em conta corrente. E o consumidor se vê numa supermercado, se depositar o dinheiro na minha conta que estou negociando com o meu banco e estou lá, vou acabar não conseguindo depois pegar meu carro na oficina. Então eu não quero. Então eu não quero essa movimentação financeira na minha conta. Eu não quero receber esse dinheiro. Vocês vão pagar na oficina. Consumidor, não cai nessa conversa. A sua seguradora criou uma forma de diferenciar as oficinas que submetem as condições que ela quer. Estou falando aqui de Porto Azul e Itaú. Bradesco também. Bradesco, Porto Azul e Itaú. Principalmente esse grupo Porto Seguro. Para prejudicar. Isso é alguém lá dentro que aliás, eles criam coisa, a gente não consegue dar conta da quantidade de maldade. É mais uma coisinha que eles foram lá, sacaram da caixinha de maldade para prejudicar a oficina que não se submete às imposições ilegais deles. Bom, muita gente veio no programa, a Nívia Mara Cavalcante, meu filho preso Filete, que tem um programa nessa casa, o Adelson, que é corretor de imóveis, tal, administrador, o vereador Lincoln Reis, o vereador Roberto Rocha de São Vicente, o presidente do Instituto Histórico de Santos, Lupércio Mussi, e o presidente do Instituto Histórico de São Vicente, secretário de Cultura, adjunto de São Vicente, o Paulo Eduardo Costa, né? A Jacirema, falando aqui, o pessoal tá bravo, hein? Discorda desse ranking, a Porto Seguro também tem problema. Ninguém falou que a Porto não está no ranking, eles só falaram das 3 melhores. Bom, enfim, mas tá bom. A Porto também tem problemas em relação à oficina. O problema é que as pessoas não sabem e caem nesses truques. Muito bom o programa, praticamente obrigo a ir em credenciadas. Embora o serviço dele seja atendimento rápido, é um problema. Porque eu quero fazer uma pergunta. Por que uma mulher divorciada paga mais caro do seguro do que as casadas? Por que essa distinção feita com as mulheres divorciadas? O que as seguradoras têm a ver com isso? Me sinto lisada com essa distinção. Vai ver que ela pensa que a mulher separada sai toda noite, tem uma vida vai aqui em Santos, né, no Paris 6, aqui tem um Paris 6 em cada esquina, vai ver que pensa que é isso. Pensa até que sai todo dia. Calma, não é assim. Tem mulher casada que sai todo dia também com o marido para curtir. Tem mulher divorciada que fica em casa, só sai fim de semana para ir no cinema e de repente sai com o carro do namorado, namorido. Também não é assim, né? É difícil, né? Também tive o mesmo problema da renovação do meu carro, porque era 2013, Filete. Se fosse fazer com ele, seria o dobro do valor. Também nunca tive problema com o meu carrinho. Nenhum sinistro, garagem fechada, mas a Porto recusou o meu seguro. E adendo, mudei de seguradora, peguei uma que aceitou. É complicado, né? Complicado. Boa tarde, meu amigo Mário Sérgio. O Brasil é tudo absurdo. Vocês estão falando de seguradoras. Mas a taxa que pagamos de telefonia fixo é a mesma, porque não utilizamos quase mais nada, né? Então o Mário Sérgio reclamando aqui. Vou ler todo mundo, depois vocês comentam aqui, né?
O vereador Roberto Rocha mandando um abraço, falando que o programa está ótimo. Tem mais gente aqui. A colunista social Teresa Bonnevolf e a Elma estão vendo o programa, né? Tá vendo o programa aqui, me convidando para o encontro que vai ter na casa dela, um encontro social. O Passarinho tá mandando um abraço aqui para vocês também. Mas tem mais perguntas aqui. Tem mais perguntas? O programa está ótimo, o assunto muito importante, a Dione do Ibaré. E a Flaviane, realmente, quantas gravatas você usou no ano, Filete? Eu acho que usei mais de 100 gravatas, diferente, mas tenho que ver aí, pegar alguém para ver os programas antigos gravados aí, né? O Marcos Santana do Jornal da Hora, deixa eu distribuir o Jornal da Hora aqui. Eles gentilmente puseram uma matéria minha sobre a cadela Manchinha, né? Cadela que foi assassinada lá no Carrefour de Osasco, né? Mas eu mesmo pedi para as pessoas não fazerem boicote no Carrefour, porque tem muitos funcionários, setor de limpeza, açougueiros, caixas que adoram animais e tal. Então não é para uma atitude isolada de um prestador de serviço do Carrefour, de um gerente e tal. Mas eu acho que o Carrefour tinha que, de uma certa maneira, lá em Osasco, fazer ações, por exemplo, não adianta ficar fazendo descontinho e tal, não é isso aí não. Ações, por exemplo, proativas, dar consulta com os veterinários de lá, fazer um acordo com os veterinários de Osasco, já que o CCG lá está hiper ocupado, né, tal. Também eles não trabalham sábado, domingo, feriado, ponto facultativo, né. Então, se a gente fizer isso com a medicina, também morre um monte de gente, né. Mas, enfim, fazer um convênio com umas clínicas, essas clínicas baratearem a consulta, né. E eu acho que ficava mais simples. Eles estão fazendo esse acordo. Estão fazendo esse acordo. Eu acho até que os CCGs, eles tinham que cuidar de zoonose, rato, pulga, barata, controle, diminuição dos pombos através de anticoncepcional. E é muito mais barato se você for ver o que gasta. Põe lá 4 veterinários, fundo de garantia, blá, 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 ar-condicionado, tudo. Se você fizer consulta, uma consulta de Santos está na média de R$100, vamos supor, uns cobram 80, uns 150, enfim. Aí se você puser uma média e você conseguir R$50, no mês, quantas consultas que você não dá para as pessoas e veterinários que são mais equipados e tal. Dr. Clemente, que é médico, ele falou, né? Lógico que não pode fazer isso com o ser humano. Mas em Santos, 68% tem plano de saúde. Mas vamos supor que você pegue 50%. E ele conversou com a Santa Casa, com os planos de saúde, dá para fazer a 130, ele jogou a 150. Daria metade que gasta a saúde pública, e você terceirizava tudo. Lógico que não pode, mas nós gastamos muito, né? E às vezes o setor público não trabalha sábado, domingo, feriado, emenda. Agora você vai emendar 21, já sexta-feira, vai ser aquela, né, míngua, né? 20, 22, 23, 24, 25, 5 dias tudo parado. Mas lógico, o funcionário que está lá no administrativo está tudo certo, tem muitos excelentes funcionários. Mas na saúde, no meio ambiente, é muito complexo, né? A cidade fica parada, né? Então, de repente, se você privatiza, terceiriza, fica a coisa mais fácil, né? E essas questões aí da Porto Seguro, né? Ela está brava aqui, que falou que não deixaram levar na oficina dela e tal. Infelizmente, o consumidor, no momento que ele bate o carro, a primeira coisa que ele pensa, eu preciso recuperar o mais rápido possível, porque o carro, hoje em dia, é o bem que você precisa para se locomover, né? Então, a seguradora vai falar, olha, se você levar na sua oficina de confiança, vai demorar mais para você pegar o carro, você vai perder R$500 de desconto, você vai perder o direito do carro reserva. Então, é aquele encantamento que a pessoa tem e fala assim, nossa, por que não? Vou levar na credenciada, a seguradora é tão boazinha. E aí, quando ela pega o carro, aí ela vai descobrir que caiu, infelizmente, no conto do vigário, né? E onde ela vai ter muita dor de cabeça e acaba descobrindo que teve peça do mercado alternativo, peça usada, peças que deveriam ter sido trocadas, que foram recuperadas. Então esse valor que você teve de desconto que a seguradora te forneceu, ela teve muito mais lucro em cima do seu carro. Entendeu? E meu amigo Ângelo Coelho aqui, presidente, ele falou que qualquer dia, que lógico que ele tiver combinar com alguma representante seguradora, fazer o programa aqui e tal, você vê que aqui, por exemplo, as pessoas estão dando os nomes aqui, tem o Zé Augusto, parabéns pelo programa ótimo, muito bom, a doutora Gabriela e o doutor Ângelo, falar das armações de algumas seguradoras, o doutor Ângelo falou que tem seguradora boa também, então o Zé Augusto está falando aqui. Também tem o Ala, amigo do Marcelo Rick. O Marcelo Rick me convidou para ser júri do Miss Beleza Negra em São Vicente. Uma beleza, a Prefeitura de São Vicente, lá no Hotel Monte Rei, né? Um evento num sábado. Começou, eu trabalhei, depois fui para São Vicente. Começou às 6 da tarde, acabou às 10 horas da noite, com bandas, com tudo. Parabéns, o Marcelo Rick, o homem que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né?
E tá muita gente parabenizando aqui, a Jacirema falando que o programa está ótimo, meu amigo Mário Sérgio falando que tudo no Brasil é um absurdo, falando da telefonia fixa, então, enfim. E pedindo para vocês virem mais vezes aqui no programa, que foi muito gratificante. Muito obrigado pela oportunidade. A gente pretende sim, em 2019, voltar, até trazer as informações, mas fica a dica aí. É importantíssimo que você, consumidor, a decisão é sua. A decisão de escolher a oficina, a decisão de buscar a melhor oficina, buscar consertar seu carro com qualidade, está na sua oficina de confiança. Infelizmente, lamentavelmente, não está na oficina credenciada. Nós mostramos aí com 3 indiciamentos no Rio Grande do Sul, com 8 companhias seguradoras com pedido de indiciamento, ou seja, está aprovado. Levaram 15 anos, filhete, mas a gente conseguiu provar e, se Deus quiser, a justiça vai ser feita. Muito obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço para a Luciana Faria, que levou o pai dela faz papel de Papai Noel, para o Rick Santos, para a maior empresária de línguas aqui, de francês, japonês, italiano, a Maria, da Uso Internacional, para todos vocês que estão vendo o programa, o Heraldo, o Sidney Pereira Costa, o poeta. Queria agradecer o Ângelo, a Gabriela por esse programa, né? E esse programa fica na nossa rede aí no Facebook, né? A Rosilma Rodan, que eu já falei dela, presença feminina hoje da doutora Gabriela aqui, né? Então, queria agradecer vocês, desejar uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus, não com o João de Deus, calma. O João de Deus não, fiquem com Deus, o único, né? Fiquem com Deus, certo? E até amanhã, se Deus quiser.